Do Evangelho de Mateus, o Evangelho do Grande Rei. E quarta-feira nós falamos a respeito de Jesus e Beelzebul. E hoje estaremos falando sobre as árvores e seus frutos. Mateus capítulo 12, versículo 33 até o versículo 37. Abra sua Bíblia neste texto. Se você perdeu alguma exposição deste livro tão precioso, que você possa visitar as páginas das redes sociais da nossa igreja, para que você possa acompanhar toda a transmissão, toda a pregação, toda a exposição deste evangelho tão importante para a vida da igreja. Mateus 12, versículo 33 a 37, diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do bom tesouro coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Vamos repetir esse versículo 37 todos juntos? Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, fale conosco, que a tua palavra, Deus, possa encontrar guarida em nossos corações, que a tua palavra possa nos santificar, que a tua palavra possa despertar a nossa vida, para que possamos ter uma conduta aprazível, agradável ao Senhor, que a tua palavra possa iluminar o nosso caminho e tocar profundamente na nossa vida e avivar os nossos corações, para que possamos viver uma vida melhor, para a glória do Senhor, e que possamos, ó Deus, com as palavras da vida que estão no nosso coração, construirmos uma família melhor, ó Deus, uma igreja melhor, um mundo melhor com a palavra do Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. O fruto revela a qualidade da árvore. Eu só sei dizer que uma mangueira é boa ou ruim, provando do seu fruto. Se o seu fruto é suculento e doce, a árvore é boa. Se o seu fruto é aguado e azedo, a árvore é má, a árvore é ruim. Por esta razão, Jesus disse: se a árvore é boa, seu fruto será bom. Se a árvore é má, seu fruto será mau. Uma vez que os fariseus, meus irmãos, por inveja, estavam denegrindo a imagem de Jesus. Eles estavam acusando Jesus de operar milagres e de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Eles estavam usando as palavras para o mal. Isso revelava a condição do seu coração. Essas palavras dos fariseus revelavam toda a maldade, toda a incredulidade e toda a inveja do coração deles. As palavras revelam o que as pessoas são por dentro, o que elas pensam, o que sentem, o que creem, as suas motivações, o porquê dos seus atos. E nós podemos ver que as palavras, então, revelam quem nós somos. Com isso, Jesus nos lembra que aquilo que dizemos revela o que existe no nosso coração. E dizer que Jesus operava pelo poder de Beelzebul é um veneno de um coração maligno. Uma vez que a boca fala daquilo que está cheio o coração, daquilo que está cheio o coração. Dessa forma, no dia do juízo, todas as pessoas vão prestar contas a Deus de todas as coisas inúteis que disseram. Todos nós iremos prestar conta diante de Deus por nossas palavras. E nós podemos ver aqui, uma vez que pelas suas palavras, você será justificado, e por suas palavras você será condenado. A grande ideia dessa passagem é que as nossas palavras revelam o nosso coração, e testemunharão contra nós, no último dia, diante do tribunal de Deus. As nossas palavras são espelhos
do nosso coração. Estão refletindo o que está dentro de nós. E aqui nós aprendemos, meus irmãos, em primeiro lugar, que as palavras revelam quem nós somos. Vamos ver isso? As palavras revelam quem nós somos. E nós conhecemos as pessoas pelo que elas dizem. As palavras revelam quem nós somos. Aquilo que eu penso é aquilo que eu sou. Aquilo que eu digo revela o que eu penso. E por isso é muito importante ouvir o que as pessoas dizem, o que as pessoas falam, porque elas estão se revelando através de suas palavras. Elas se dão a conhecer através daquilo que elas dizem, daquilo que elas comunicam. Por isso Jesus, ele usa a figura aqui de uma árvore, dizendo, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má, o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Em outras palavras, vocês consideram que uma árvore é boa ou má de acordo com o seu fruto, de acordo com aquilo que ela produz. Uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Uma árvore de boa qualidade dá bom fruto. Uma árvore de péssima qualidade dá fruto ruim, fruto mau. Da mesma maneira, meus irmãos, como uma árvore boa dá bom fruto e uma árvore doente dá fruto que não se pode comer, também os frutos da vida de uma pessoa mostrarão a qualidade de seu caráter, de sua conduta, de quem essa pessoa realmente é. O fruto doentio comprova que algo está errado com a árvore. Os fariseus, eles produziam um fruto doentio, a linguagem blasfema. Eles estavam dizendo, olha, Jesus está operando milagres, está expulsando demônios pelo poder de Beelzebu. E essas palavras eram palavras venenosas. Eles estavam atribuindo a obra de Cristo ao poder de Satanás. Uma obra que Jesus estava fazendo no poder do Espírito Santo. Eles estavam dizendo, o maioral do demônio está operando através de Jesus. Jesus está expulsando demônios pela magia negra, pela obra de Satanás. E eles eram como uma árvore doente, com o seu fruto podre, corrupto. O coração, meus irmãos, é a raiz das palavras. E as palavras são fruto do coração. Se a natureza da árvore for boa, ela também dará frutos bons. Se a graça divina for o princípio reinante em sua vida, a sua linguagem será saudável, edificante, abençoada, abençoadora. A linguagem do cristão deve refletir Cristo, deve refletir quem Jesus é na nossa vida. No entanto, quando o coração não é transformado pelo Espírito, a linguagem é corrupta. Xingamentos, palavrões, gritarias, blasfêmias, é o que produz um coração que não conhece a Cristo, um coração que não ama a Cristo. Jesus também compara as calúnias de seus inimigos com a língua das cobras. Você já viu uma cobra? Já viu a linguinha da cobra? A linguinha é dividida assim, ó. E quando ela pica, ela injeta veneno. Jesus diz assim, olha, os fariseus são uma ninhada de cobras. E Jesus então diz aqui no versículo 34, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus, porque a boca fala do que está cheio o coração. As víboras carregam em si um veneno. E aí Jesus pergunta, como vocês podem produzir coisas boas sendo maus? Jesus então os chamou de maus pelas palavras que proferiram. E eles não conseguiam esconder a maldade por trás de sua condição favorecida.
das suas roupas ou de sua posição eclesiástica, da sua posição religiosa. As cobras corais, elas são belas por fora. Você já viu uma cobra coral? Tem a cobra coral verdadeira e a cobra coral falsa. A cobra coral verdadeira, o anel negro envolve todo o seu corpo, né, que é vermelho e preto, vermelho e preto. Assim a cobra coral, ela é bonitinha, né? Ela é pequenininha e ela tem um veneno letal. Há pessoas, meus irmãos, que são belas por fora, mas carregam dentro de si veneno, como as cobras corais. São como os fariseus que tinham uma bela capa de religiosidade, mas carregavam dentro de si um veneno mortal. Por isso Jesus diz: vocês são cobras venenosas, raça de víboras. Porque eles estavam acusando Jesus de expulsar os demônios pelo poder de Satanás. Eles estavam acusando Jesus de magia negra. As suas palavras estavam carregadas de veneno. Palavras, meus irmãos, venenosas matam. Mamãe sempre dizia que palavras não arrancam pedaço, meu filho. Entra por aqui e sai por aqui. Mas isso não é totalmente verdadeiro, porque palavras machucam. Palavras matam. Palavras podem neutralizar a vida de uma pessoa. Porque a boca fala do que está cheio o coração. O coração é a fonte e as palavras são as correntes. Um coração mau produz maldade, assim como uma água turva produz uma água enlameada, águas sujas. As pessoas consideravam os fariseus como uma geração de santos, mas Cristo os chamou de raça de víboras. Eles eram da semente da serpente, que tinham uma inimizade contra Cristo e o seu evangelho. E o que se pode esperar de uma raça de víboras, senão o que é venenoso, o que é mau, o que é maligno? Em outra ocasião, Jesus os chamou, sabe de quê? De filhos de Satanás, filhos do diabo. O Senhor Jesus diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. A turma do coração sujo, meus irmãos, era inimiga da fonte da água da vida. Jesus é a fonte da água da vida. E Jesus diz: olha, aquele que tem sede, vem a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas essa turma era a turma do coração sujo, duro, rebelde, de uma água turva. E essa turma não queria beber da água cristalina, da água da vida. Eles não podiam falar coisas boas, porque a fonte do seu coração é uma fonte suja, cheia de lama. Jesus, então, usou uma terceira figura, a figura do tesouro. Naquele tempo era comum a pessoa ter uma caixa para guardar os seus objetos preciosos. Ter ali tipo um cofre pequeno dentro da sua própria casa para guardar o seu tesouro. E Jesus então usou essa figura dizendo: o homem bom tira do seu tesouro coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Assim como a água boa produz frutos bons, o homem bom, por possuir um bom tesouro em seu coração, ele produz coisas boas. Assim como a árvore má produz frutos maus, o homem mau, por possuir um tesouro mau em seu coração, ele produz coisas más. O coração é o tesouro, e as palavras são as coisas tiradas deste tesouro. O homem que nasceu de novo, meus irmãos, vai tirar
do tesouro do seu coração coisas boas, gratidão, bom conhecimento de Deus, boas afeições, boas resoluções, boas palavras, palavras de encorajamento, palavras que edificam, palavras de esperança, palavras de amor, palavras de salvação. O homem que foi regenerado pela graça de Deus, tem o seu coração transformado, e dentro do tesouro do seu coração, ele deposita coisas boas. Mas o homem mau, que não nasceu de novo, que não teve um encontro com Cristo, vai tirar do seu coração um tesouro mau, ódio, ira, impiedade, maldade, luxúria, inveja, corrupção. É o que produz um coração mau, é que produz um homem que ainda não conheceu a graça de Deus. Assim, as palavras revelam se a pessoa tem um coração amoroso ou cheio de ódio. Você conversando com alguém, você descobre rapidinho se ele tem ódio ou amor no coração. Revela se uma pessoa tem um coração generoso ou avarento. Revela se uma pessoa tem um coração humilde ou orgulhoso. Se uma pessoa tem um coração puro ou um coração malicioso. Lembra daquele programa que falava assim, ele só pensa naquilo. E aí você sabe o que a pessoa pensava. Na imoralidade, na pornografia, no sexo ilícito, no adultério, porque as palavras revelam o que a pessoa é e faz. As palavras revelam se uma pessoa é cheia de cobiça, de amor ao dinheiro, se a pessoa é sensual, ou se uma pessoa ama as coisas do céu, se ela pensa nas coisas celestiais, nas coisas de Deus. Se uma pessoa é interesseira ou desprendida, se uma pessoa que tem um coração grato ou infeliz. As palavras revelam se a pessoa é discreta ou inconveniente, respeitosa ou irreverente, se é crítica, acusadora ou graciosa, se ela tem conhecimento de Deus ou se vive numa perspectiva apenas horizontal, apenas terrena, apenas mundana. As palavras revelam o que está no nosso coração. Mas vejam bem, em segundo lugar, meus irmãos, Jesus nos mostra que as palavras serão julgadas no juízo final. Jesus vai julgar cada uma de nossas palavras no juízo final. Veja o que diz o verso 36. Veja o que Jesus diz. Vamos ler? Vai aparecer na tela aí. Todos juntos? Digo-vos que de toda palavra frívola que proferir os homens, dela darão conta no dia do juízo. Vai ter um juízo final. Um juízo não é julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, não, é um juízo do tribunal de Deus, tribunal justo, onde os juízes serão avaliados também diante do tribunal de Cristo. Vai ter um julgamento final. Todos os homens serão julgados. E o Senhor Jesus vai julgar as nossas palavras. Os fariseus proferiram muitas palavras frívolas, impensadas e inúteis contra Jesus. Vejam o que eles falavam a respeito de Jesus, chamando de traidor da tradição judaica, porque Jesus, ele curava no sábado. Mas Jesus é o Senhor do sábado. O sábado quer dizer descanso. E Jesus é aquele que veio dar descanso para o cansado, para o aflito, para o doente. Por isso Jesus diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus também foi acusado por ele de blasfêmia, porque Jesus disse ao paralítico, filho, estão perdoados os teus pecados. E os fariseus estavam pensando, quem pode perdoar pecado, senão um que é Deus? Esse é apenas homem, ele não pode perdoar pecado, isso é blasfêmia. Mas Jesus também é Deus, ele é Deus homem, em uma só pessoa para sempre. Jesus é o eterno Filho de Deus, que se fez homem, que nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo. Jesus é o Deus encarnado. E ele pode perdoar pecados. Jesus foi acusado de ser usado por Beelzebul, já pensou?
Se alguém chegasse para você nessa noite aqui, e falasse, você é uma endemoniada, você é uma mulher possessa, você ia ficar triste, não ia? Ia. Seria uma afronta a uma mulher cristã, a um homem cristão, dizer que você está endemoniado. Vejam bem, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus foi batizado pelo Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. E Jesus realizava os seus milagres, expulsava demônios pelo poder do Espírito Santo. Isso era uma blasfêmia que eles estavam dizendo contra Cristo e contra o Espírito Santo. No entanto, Jesus expulsava demônios pelo poder do Espírito Santo. Toda palavra frívola, descuidada e impensada que proferirmos será lembrada no dia do juízo. As palavras frívolas, meus irmãos, inúteis que proferimos se levantarão contra nós no dia do juízo. Nós prestaremos conta de todas as palavras que pronunciamos e digitamos nas nossas redes sociais. Tudo. O que você escreve, o que você digita, o que você fala, tudo. Isso vai ser julgado diante do tribunal de Deus. Devemos tomar cuidado com as palavras tolas, com as palavras imorais, com os xingamentos, com as conversas banais que proferimos. Alguém pode dizer, eu falei isso de boca para fora. Não, Jesus diz que saiu do coração. É do coração. A boca fala do que o coração está cheio. No entanto, Deus não vai aceitar as nossas desculpas esfarrapadas. No juízo final, nós daremos conta de tudo que proferimos, digitamos ou escrevemos. E se não nos arrependermos de nossas palavras fúteis, frívolas, inúteis, e se nós não formos perdoados e lavados pelo sangue de Jesus, nós estaremos perdidos, condenados. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós seremos justificados ou condenados por nossas palavras. Veja o que diz Jesus no verso 37. Vai passar na tela aí, você que está em casa também, pode acompanhar a leitura comigo, vamos ler juntos? Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. E a palavra justificado aqui quer dizer perdão. Quer dizer que nós fomos perdoados. Uma vez que em vida nós arrependemos de nossas obras pecaminosas, de nossas palavras tolas, nós cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Jesus diz o seguinte: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas todo aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Com a boca, meus irmãos, se confessa a fé para a salvação, é com a boca. Paulo chega a dizer o seguinte: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. A boca fala do que está cheio o coração. Ela revela se o seu coração tem fé em Jesus ou não. De um coração cheio de Cristo, meus irmãos, fluirá o fruto do Espírito. Um coração cheio de Cristo vai transbordar do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Como são as suas palavras com a sua esposa? Palavras de ódio ou palavras de amor? Palavras de perdão ou palavras de condenação? Palavras que edificam ou palavras que matam? Como são as suas palavras no seu ambiente de trabalho? Piadas indecentes? Casos engraçados, mas que desonram a Deus? Como são as suas palavras no seu dia a dia?
Apenas política? Ou você fala de Jesus para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus vizinhos, para os seus parentes? Essas palavras, meus irmãos, ensinam só, mas expressam a fé em Cristo de um coração que foi regenerado pelo Espírito Santo. A pessoa que teve o seu coração transformado por Cristo revelará os bons frutos de uma nova vida. Você está externalizando o que está no seu interior, que está dentro do seu coração, que está no mais profundo da sua alma, e aquele que está no mais profundo do seu coração, você compartilha com outras pessoas, porque a boca fala do que está cheio o coração. Mas, meus queridos irmãos, nós podemos ver ainda, pelas tuas palavras serás condenado. E aqui a condenação eterna, é o juízo eterno. Uma vez que por suas palavras, essas pessoas não demonstraram arrependimento e fé em Jesus, e não demonstraram os bons frutos de uma nova vida. Assim fizeram os fariseus. O que eles fizeram? Eles rejeitaram o batismo de João. João veio batizando e eles falaram, não quero o batismo de João não. E João diz, raça de víboros, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E eles rejeitaram o batismo de João. E quando Jesus veio, pregando a mesma mensagem de João, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E aí Jesus começou os seus milagres. O primeiro milagre foi transformar a água em vinho no casamento em Caná da Galileia, porque Jesus ama a família. Jesus não quer uma família dilacerada, uma família em guerra, em briga, em confusões. Jesus então transformou a água em vinho. Jesus limpou a pele do leproso, curando o leproso. Jesus abriu os olhos do cego. Jesus fez o surdo ouvir, fez o mudo falar. Jesus libertou os endemoniados. Jesus fez o paralítico andar. Jesus, ele ressuscitou mortos. Ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, já cheirando mal. E Jesus diz, Lázaro, vem para fora, mostrando que ele tem poder sobre a vida e a morte. Jesus, ele andou sobre as águas do mar da Galileia, desafiando a gravidade, porque ele é o Senhor da gravidade, ele é o Senhor do céu, da terra, do mar, e até do inferno, porque a morte e o inferno, as chaves da morte e do inferno, estão nas mãos de Jesus. Ele é Senhor absoluto. E nós podemos ver aqui, meus irmãos, quando Jesus veio, o orgulho plantado no coração deles floresceu e deu mais frutos. O fruto da inveja, da ira, da hostilidade, da agressividade, da conspiração e da morte. Eles estavam conspirando contra a vida do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Palavras inúteis, impensadas, impuras, zombeteiras, odiosas, agressivas, mentirosas, revelam um coração rebelde e duro contra Cristo. Por isso, no dia do juízo, essas palavras servirão de condenação para essas pessoas, porque elas não demonstravam nenhum arrependimento e nenhuma mudança de vida. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos? Como viveremos? Em primeiro lugar, cultivando o que é bom no coração. A Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o seu coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas ruins. Tesouro é uma caixa onde se deixa coisas preciosas, valiosas. Deposite as coisas boas no seu coração. Deixe Jesus virar você de cabeça para baixo para tirar tudo de ruim do seu coração e da sua vida. Para limpar o seu coração com o seu sangue, com o poder do seu Santo Espírito e te encher de coisas boas.
Em lugar do ódio, o amor. Em lugar do ressentimento, o perdão. Em lugar da incredulidade, a fé. Em lugar da maldade, a bondade. Em lugar da contenda, a paz. Nós devemos viver cultivando o que é bom no nosso coração. Paulo chega a dizer o seguinte, finalmente, irmãos: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Enche a sua mente, o seu coração, de tudo que é bom, de tudo que é amável, de tudo que é respeitável, de tudo que é amável e justo e reto. Enche o seu coração dessas coisas. Cuidado com aquilo que você escreve, com aquilo que você posta, com aquilo que você digita, com aquilo que você fala. Nós devemos cuidar do tesouro do nosso coração para tirarmos coisas boas de dentro dele, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Encha o tesouro do seu coração com as coisas boas, para que você possa tirar dentro do seu ser palavras que possam trazer vida e graça. Mas em segundo lugar, meus irmãos, professando palavras que edificam. As palavras podem dar vida ou matar. A sua palavra não arranca pedaços de alguém, mas arranca pedaços do coração, machucam profundamente, e nós devemos então cuidar para que as palavras que saem da nossa boca possam edificar, porque a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, comerá do seu fruto, diz a Bíblia. Precisamos usar nossas palavras para abençoar e não para maldizer, para edificar a vida alheia e não destruí-la, promover o bem e não espalhar o mal, para glorificar a Deus e não para blasfemar contra o seu nome. Aqueles que estão cheios de Cristo, meus irmãos, no coração, transbordarão de boas palavras. Aqueles que têm Cristo reinando dentro do seu coração, vão ter palavra de salvação, palavra de graça e perdão, palavras de justiça e paz, palavras de amor, palavras que constroem, palavras que santificam, palavras que abençoam. Que nessa semana nós possamos abençoar alguém com as nossas palavras, que possamos edificar vidas em Cristo com as nossas palavras. As nossas palavras revelam quem nós somos e a quem nós pertencemos: a Cristo ou a Satanás, a Deus ou ao maligno, às trevas ou à luz. Por isso nós devemos professar palavras que edificam. E quando nós professamos essas palavras que edificam, nós estamos refletindo Cristo para o mundo. Que as pessoas possam ver o brilho de Jesus através do nosso olhar, através das nossas palavras, através da nossa conduta, através das nossas ações, para a glória de Deus. Que sejamos uma árvore boa, que possamos usar a nossa língua como medicina para curar, e que possamos arrancar do tesouro do nosso coração coisas boas, para levar esperança para quem está caminhando para a morte, para quem está na depressão, na tristeza, para aqueles que não têm esperança. Compartilhe as coisas boas que Deus tem falado com você da igreja, na sua devocional, no seu culto doméstico, na sua experiência com Jesus, que nós possamos refletir o amor de Cristo pelas palavras que saem da nossa boca, e que as nossas palavras possam edificar famílias e edificar vidas para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé, meus irmãos.